Glória a Deus. A graça e a paz, amém, irmãos? Quantos estão felizes de estarem aqui? Eu quero compartilhar justamente a respeito disso. Pegue sua Bíblia, lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 10. 1 Pedro capítulo 3, verso 10. Vamos ler do verso 10 ao 12. Aleluia. Pedro começa oferecendo algo para você. A palavra de Deus está te oferecendo. Olha o que diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quantos querem amar a vida aqui? Amar a vida e ver dias felizes não é o tipo de conceito que faz parte do, vamos dizer assim, do dia a dia de muitos evangélicos. Infelizmente, muitos não acreditam que Deus tenha isso para eles, mas a vontade de Deus é que você ame a sua vida. Sabe o que quer dizer com ame a vida? É quando você acorda de manhã, ou então quando você chega em casa à noite e você fala: aleluia, eu amo a vida que eu tenho, eu amo essa vida, eu sou feliz com o Senhor. Quantos podem dizer isso hoje? Não é pela fé não, não é por fé não, que vai ser não, é quantos de fato sentem o seu coração cheio dessa empolgação santa. Essa é a vontade de Deus para nós. Vamos continuar lendo, olha o que diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Infelizmente, nem todos realmente têm a expectativa, ou têm esse anseio de poder dizer: não, eu quero dizer, eu amo a minha vida. Por quê? Porque as nossas crenças limitam isso. Muitos de nós ainda acreditamos que Deus está no negócio de nos mandar doenças. Muitos de nós acreditamos que Deus é que está nos mandando pragas, que essa pandemia é obra de Deus. Veja, se Deus está no negócio de mandar doença, então você não pode esperar ter dias felizes, porque Deus não vai largar você. E a Bíblia diz: como é que você vai se afastar de Deus? Se subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama no abismo, Ele vai estar lá também. Você não pode, você não tem para onde correr de Deus. Mas glória a Deus que isso não é verdade. O Senhor Jesus não veio para trazer doença, Ele veio para trazer saúde. Todos que vieram a Ele foram curados, todos os que vieram foram curados. Não teve nenhum que Ele disse assim: não, volta lá primeiro e muda de vida. Não, volta lá e resolve essa questão primeiro aí com o seu cônjuge. Não teve nenhum que Ele mandou voltar. Todos que vieram, Ele curou. E Ele não colocou doença em ninguém. Não teve nenhum que Ele falou: olha, você está saudável demais, vou colocar uma doencinha em você. Ele não colocou doença em ninguém. Mas hoje em dia é normal dizer que Ele põe doença. Hoje em dia muitos crentes ficam esperando, inclusive, que a coisa vai ficar ruim. Está muito tempo que está muito boa a sua vida, pode esperar que o pau vai quebrar para o seu lado. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Pois é, isso é uma crença, mas é maligno isso. Entende? A pessoa está sempre na expectativa de algo ruim, que algo ruim vai acontecer com ela. Mas Jesus nos ensinou a orar de que maneira? Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. No céu tem miséria? No céu tem doença? No céu tem pandemia? Então, que a vontade que é feita no céu seja feita na terra hoje. Diga amém. Isso é fundamental. Nós temos que ser aqueles que dão o bom testemunho. Muitos crentes pensam que dar bom testemunho é ter uma vida correta só. Não, ter uma vida correta é importante, até porque fazer coisas erradas é ruim para você mesmo. Não é verdade? Mas ter um bom testemunho vai além disso, filho. Vai além disso. Normalmente as pessoas não dizem assim: puxa vida, o Ricardo comporta tão bem, eu queria ser crente também. Eles não dizem isso.
Não, o Ricardo é um marido excelente, ele se comporta bem, tem um excelente, é muito íntegro, eu acho que eu quero me converter. Acontece isso? Já viu isso alguma vez? Mas às vezes nós somos convencidos que o mundo está querendo olhar isso. Quando o mundo olha para você e vê que você é honesto, o que eles dizem? Não faz mais que obrigação. Não é assim que eles dizem? Você é crente. Eles não ficam impressionados com isso. Mas tem uma coisa que os impressiona. Saiu até uma reportagem na Folha de São Paulo essa semana sobre isso. Eles fizeram uma pesquisa, dessas pesquisas que eles fazem constantemente, para ver quem tem mais medo e quem tem menos medo de contrair o vírus. Sabe quem são os que têm menos medo de contrair os vírus? Os crentes. 70% dos crentes disseram que não estão nem aí para o vírus. Isso impressionou ao ponto deles fazerem uma reportagem. Eles não ficaram impressionados de ver o tanto que os irmãos são corretos, bons trabalhadores e íntegros, mas ficaram impressionados de você não ter medo da morte, ficaram impressionados de você não ter receio de sair de casa, que você mantém um sorriso no seu rosto e que você é feliz. O maior testemunho que você pode dar do Senhor é você ser feliz. Entende o que eu estou dizendo? Imagina uma situação, pensa comigo, eu tenho uma filha, e eu digo então para minha filha e a minha esposa, olha, eu vou viajar, mas daqui a uma semana eu volto, e quando eu voltar, eu queria que você e a minha filha estivessem me esperando no aeroporto. Aí eu viajo. Quando eu volto, eu chego no aeroporto, só está a minha esposa. Só está a minha esposa. Eu pergunto para ela, cadê a nossa filha? E ela diz, olha, ela fez alguma coisa que ela sabe que você não vai gostar. E ela está simplesmente em pânico, trancada no quarto, sabendo que você vai chegar. E aí você pensa, eu tenho um colega de trabalho que está comigo aqui, um outro colega que está aqui, e os meus colegas ouvem isso. Vão pensar o que de mim? Esse cara é abusador. Para a filha dele estar em pânico, trancada no quarto, com medo dele, esse cara tem problema. A gente não conhece ele todo, ele tem uma vida dupla. Ele é alguém aqui no trabalho, é outra pessoa em casa. Eu pergunto para você, a minha filha deu bom testemunho a meu respeito? Não, ela passou uma imagem ruim para as pessoas a meu respeito. As pessoas agora estão pensando mal de mim. Sabe o que acontece? Com muitos crentes, eles são como essa menininha em casa, trancada no quarto, morrendo de medo do pai. E as pessoas do mundo ficam olhando e falam, mas espera aí, esse é o seu pai, é o seu Deus? Sim, é o meu Deus, ele está nervoso hoje, ele está irado, ele quer matar alguém hoje. Sim, mandaram uma profecia para mim esses dias. Não sei se você recebe essas coisas. Eu sempre recebo profeta pentecostal mandando profecia para mim, pastor. E nessa profecia ele dizia, Deus vai matar muito pastor nesses dias. Aí mandaram para mim, porque acharam que eu precisava de ouvir isso. Eu falei, mas Deus está nesse negócio de matar pastor agora também? Quer dizer, nós estamos perdidos. Se Ele que é o nosso socorro, Ele está querendo me matar, para onde é que eu vou correr? Entende? Esse aqui é o mau testemunho. Muitos crentes têm medo de Deus, estão assustados com Deus, estão sempre com receio da ira de Deus sobre eles estão sempre mal. Eu não sei se eu orei suficiente, eu não sei se eu sou bom o suficiente, se sou bom marido suficiente, boa esposa o suficiente, eu acho que eu não liderei bem, eu acho que eu não li, eu não orei. Ele está o tempo inteiro em débito, em falta, e está sempre falando, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, eu vou mudar, eu prometo, vou mudar. Ele está sempre com medo de Deus. Esse é o pior testemunho que você pode dar, porque as pessoas vão achar que o nosso Deus é abusador, mas Ele não é. É Deus amoroso que cuida de você. O que está te faltando é conhecer melhor Ele, é entender melhor o que Ele deseja para você. Por isso que Pedro começa dizendo, quem quer experimentar dias felizes? Quem quer ver o bem? Não é isso que o texto está dizendo? Olha, quem quer amar a vida e ver dias felizes? Presta atenção, você não vai amar a vida se você acorda todo dia doente. Ninguém ama a vida assim. Ama? Não, a vida vira um fardo. Ninguém ama a vida se todo dia você não tem dinheiro nem para comer. Ninguém ama a vida assim. Você está sempre na precisão, sempre necessitado. Ninguém ama a vida assim. Ninguém ama a vida se todo dia ele acorda e ele acha que está em débito com o céu, que está devendo ainda alguma coisa, ele não tem paz. Ninguém ama a vida assim. Esse é o problema de muitos crentes, que eles acreditam que essa é a maneira certa de viver. Não é. Deus quer que você ame a sua vida.
ao ponto de querer compartilhar ela com outros. Você não quer viver a vida que eu tenho? Você não gostaria de viver como eu vivo? Eu sou muito feliz, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Quando você fala isso, esse é o verdadeiro testemunho. Elas querem ouvir. Me conta mais sobre isso, eu quero saber como é isso. Eu quero entender como é que é isso. Deus tem grandes coisas para mim. Deus é bom nesse ponto. Ele faz esse tanto de coisa que você está dizendo? Não, ainda faz mais. Eu nem te contei a respeito do que é a graça, o favor imerecido. Sabe, é quem menos merece, os que mais recebem. A pessoa assusta. Não tem quem não assuste quando você fala isso. Como assim? Quem menos merece é o que vai receber? Ele fala, tem esperança para mim, tem esperança para mim. Deus pode me abençoar também, que eu sou dos que menos merecem. E aí Ele quer ouvir mais. Sabe por quê? Você deu um bom testemunho. Você ama a sua vida e tem tido dias felizes em Deus. Presta atenção, eu não estou dizendo que não tem dias maus, não. Tem. Tem dias maus, sim. Todos nós passamos por ele, mas no geral, os dias são bons. E na verdade a Bíblia fala que existe o dia mau, mas o ano é aceitável do Senhor. Ou seja, o tempo de derramar graça é o ano inteiro. Mas o tempo da dificuldade, a dificuldade vem, ela vem, mas quando ela vier, fique sabendo, não tem noite tão longa que não acabe. Está me ouvindo? Não tem noite tão escura que o sol não venha nascer. A Bíblia fala que o choro pode até durar uma madrugada, mas quando o sol nascer, a alegria vai te encontrar novamente. E nós não vivemos na expectativa do mal, nós temos expectativa de que coisas boas virão acontecer conosco. Por quê? Porque confiamos que Deus nos ama. Deixa eu ler alguns versículos para alicerçar a sua fé hoje, no nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Pegue a sua Bíblia, Isaías 54, verso 9. Olha o que diz. Isaías 54, verso 9. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Assim também. Então, Deus jurou. Deus falou, olha, enquanto tiver terra, tiver céu, não vai ter dilúvio mais. E Ele colocou o arco-íris como sinal da sua aliança. E teve algum dilúvio depois disso, irmãos? Não, porque Deus falou que não vai ter. Nunca mais vai ter. Só em filme de Hollywood que tem. Entendeu? Porque Deus é fiel. E Ele diz, do mesmo jeito eu estou jurando. Qual que é o juramento de Deus agora na nova aliança? Olha o que Ele diz. De que nunca mais vou ficar irado contra você. Nunca mais vou ficar irado com você. Como é que é isso, pastor? Você sabe, eu sou apaixonado nas minhas filhas. Sou apaixonado nas minhas netinhas, tenho 4 netinhas. Sou apaixonado nelas. Mas eu não tenho coragem de dizer para elas que eu nunca vou ficar nervoso com elas. Eu não ouso dizer para elas, olha, princesas, nunca vovô vai ficar nervoso com vocês. Não falo, porque eu vou falhar. Tem uma hora que a paciência esgota. E você quer pegar uma vara, mas você sai correndo para não pegar, não é assim? Eu não tenho coragem de dizer. Você que é pai e mãe e ama os seus filhos, você teria coragem de dizer isso? Não, porque até você fica nervoso e irado. Mas Deus está dizendo, eu nunca vou ficar irado com você. Mas pastor, você não sabe o que eu aprontei. Eu nunca vou ficar irado com você. Pastor, eu estou em falta, eu estou em débito. É verdade, melhore, avance, corrija. Eu não estou querendo que você se iluda, dizendo que você é bom quando não é. Está me entendendo? Estou apenas dizendo o seguinte, não importa o quanto você acha que ainda está fora do padrão, a promessa do Senhor é, eu nunca vou me irar com você. Agora, por que Deus pode prometer isso para você? Por causa de algo que aconteceu no Calvário, que nós chamamos de a grande troca do Calvário. Qual foi a grande troca do Calvário? Jesus tomou o nosso lugar na cruz, e agora nós tomamos o lugar dele diante de Deus. Na cruz, Deus tratou Jesus como se fosse você. Hoje Ele trata você como se você fosse Jesus. Está entendendo? Você acha que Deus iria mandar doença em cima de Jesus? Pois não manda em você, porque Ele trata você como se você fosse Jesus. Cristo se fez pecado para que nele eu seja feito justiça. Deus pegou o nosso pecado, colocou nele, pega a justiça dele e coloca em nós. Então não tem nada a ver com você mais. Tem a ver com Cristo. Deus olha para você e vê Cristo. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. Se Ele é aceito, você é aceito. Se Ele é amado, você é amado.
Está entendendo? O que diz respeito a ele, diz respeito a você agora. Mas pastor, eu não estou vendo. Não precisa de você ver. Deus está dizendo, eu estou vendo em você. E eu creio na palavra de Deus. Quantos creem na palavra de Deus? Se você crê na palavra de Deus, fique com ela. Fique com a palavra de Deus. Não fique com a sua percepção, com a sua emoção ou com o seu sentimento. Quem age assim, vai ter dias felizes. E vai amar a sua vida. Porque é promessa do Senhor. Vamos lá, mais um, Jeremias 32:40, olha o que diz. Farei com eles, Jeremias 32:40. Farei com eles aliança eterna. Então presta atenção. Por que você pode esperar coisas boas na sua vida? Porque uma coisa ruim é ter expectativa de coisas ruins. Coisas que vão acontecer e não são boas. Por que existe crente que tem expectativa de coisas ruins? O que ele diz? Ah, pastor, você nunca sabe o que você fez, né? Você nunca sabe, você pode ter aprontado aí no coração, na motivação. A gente nunca sabe, tem coisa errada na vida da gente. A gente tem que ficar ali vigiando. Mas o que ele está falando, na verdade, é o seguinte: eu nunca sei se Deus vai estar bem comigo amanhã. Pode ser que amanhã ele amanheça de mau humor comigo. Mas ele disse que nunca mais vai se irar. Por que você está nessa postura? Presta atenção. Eu fiz um jejum esses 21 dias. E muitas pessoas me criticaram, né? Sempre tem aqueles que querem criticar e falar. Eles disseram, pastor, você está ensinando pensamento positivo. Você está ensinando meramente otimismo do mundo. Pensamento positivo, confissão positiva, isso não é de Deus, eles falaram. Presta atenção, eu não ensino pensamento positivo. Pensamento positivo é você se convencer de que amanhã vai ser bom. Não, vai ser bom, vai melhorar. Isso é pensamento positivo. Eu não ensino isso. Eu ensino para você esperança na palavra e na promessa de Deus. Eu digo para você que amanhã vai ser melhor, porque amanhã Deus está esperando por mim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele está no começo e ele vai estar no fim. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. A minha esperança está baseada na fidelidade dele. Como eu sei que ele é fiel, eu tenho completa segurança. A pessoa que tem só pensamento positivo, tem uma hora que ela bate a testa na parede. Porque todo ser humano tem um negócio chamado consciência dentro dele. Entendeu? E tem uma hora que ele fica falando, vai melhorar, vai tudo ficar bem. E a consciência dele uma hora fala para ele, com base em que você diz isso? Por que você acha que você é melhor do que os outros? Por que os outros estão sofrendo e você não vai sofrer? Com base em que você tem essa positividade? Aí ele não tem resposta, o mundo não tem resposta para isso. Você tem resposta para isso. Deus fez uma aliança conosco eterna, imutável. Olha o que ele diz nessa aliança. E farei com eles uma aliança eterna. De quê? De não me desviar de fazer-lhes o bem. De não me desviar de fazer o bem. Eu gosto mais da outra tradução que diz assim: farei com eles aliança eterna. Qual que é a aliança eterna, meus irmãos? É a nova aliança. O Senhor disse, este é o sangue da nova e eterna aliança. A única aliança é essa hoje, é a nova aliança. E o Senhor diz, nessa aliança não deixarei de lhes fazer o bem. Não vou parar de fazer o bem. Não vou parar de pensar coisas boas a seu respeito, de planejar coisas boas a seu respeito. Quantos creem que Deus é fiel? Descanse nisso. Se você descansa nisso, querido, você vai experimentar dias felizes. Vamos ler no Salmo 35, olha o que diz, Salmo 35, verso 27, Deus tem prazer em te ver feliz. Salmo 35, 27 diz, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Muito bem, minha justiça, que justiça é essa aqui, meus irmãos? Essa justiça é o seu bom comportamento, ou essa justiça é o dom da justiça que você recebeu em Cristo? Está entendendo o que eu estou dizendo? No Velho Testamento, as pessoas tinham que obedecer para ter justiça. No Novo Testamento, todo aquele que crê, recebe o dom da justiça. Quantos creem que são justos aqui? Por que você é justo? Porque você pratica justiça? Não, por causa da troca do Calvário. Cristo se fez pecado, para que agora eu seja feito o quê? Justiça de Deus. E aí diz, alegrem-se os que amam a minha justiça. Você sabe que tem gente que não ama a sua justiça? Tem gente que não ama a minha justiça. Quando eu conto para eles que a minha justiça
não tem nada a ver com o meu comportamento, a minha justiça é Cristo. Eles falam, isso aí não tem, isso não conta nada, Deus vai querer ver a sua naquele dia. Tem gente que fala isso na minha cara, ele não se alegra com a minha justiça, ele está muito enganado. Se a justiça dele for as obras dele, ele está indo para o inferno, porque a nossa justiça, a nossa mesmo, é trapo de imundícia, diz a Bíblia. Mas você não está chegando diante de Deus com a sua justiça, você está chegando diante de Deus vestido com cordeiro. A sua roupa é feita com a lã do cordeiro. Quando você chegar nos portais da glória, você vai entrar. Sabe por que você vai entrar? Não é porque você foi o melhor pai, nem a melhor mãe, nem a pessoa mais honesta, que fez as melhores obras. Não é porque você é bom. Você vai entrar lá por causa de Cristo. Você vai dizer, estou aqui por causa do cordeiro. Deus não pode fechar a porta para você. Ele vai ter que escancarar a porta e dizer, para o meu filho, os portais eternos estão abertos. Está me entendendo? Tudo por causa de Cristo. Então, alegre-se na justiça. Eu me alegro no dom da justiça. Os que receberam a abundância da graça e o que mais? Quantos receberam o dom da justiça? É o dom, é um dom. Está me entendendo? É uma dádiva. É isso que você recebeu. Por que eu insisto? E tenho insistido nisso há anos. Por que eu insisto? Porque tudo depende disso. A sua fé, sua motivação para servir, para trabalhar, para liderar, para tudo, para evangelizar, tudo depende disso. Você não vai conseguir orar e jejuar se você não entende isso. Você não consegue ministrar fé sem isso. É a chave de tudo. Então eu tenho que lembrar você. Mas olha o que diz. E digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Na outra versão, revista atualizada, diz que o Senhor se compraz na prosperidade do seu servo. Deus fica feliz quando você prospera. Mas o diabo convenceu alguns que ele está prosperando demais. Deus está de olho em você. É muito tempo só de vacas gordas, vai chegar agora as vacas magras. Já ouviram isso? Sempre tem esses profetas da calamidade para dizer isso para você. Que você vai responder para ele? Deus fica alegre quando eu prospero. E eu vou dar mais alegria para Deus ainda. Vou prosperar cada dia mais. Eu vou ser como o sol que se levanta e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia! Eu me alegro com a sua prosperidade. Alegre-se com a minha também. Você se alegra com a minha prosperidade? Tem muita gente que não se alegra. Tem um monte de detrator me caluniando porque diz que eu estou prosperando demais. Eu falei, mas nem cheguei na metade do que eu quero. Eu não tenho vergonha daquilo que Deus fica alegre. Se Deus fica alegre, o que me importa a cara feia do vizinho? Se Deus está dizendo que está alegre comigo, e daí o resto? As pessoas falam, pastor, como é que você consegue, lidar com a deslealdade? Eu falo, eu não lido com nada, cada um que leve o seu problema. Eu já tenho os meus, ele que leve os dele. Não é? Se ele foi desleal, não foi a mim, foi a Deus. Não me deve nada, está perdoado. Quanto a mim, presta atenção, o Senhor, olha o que o texto diz, digam continuamente, seja engrandecido o Senhor, que se compraz, tem prazer e ama a prosperidade do seu servo. Aleluia, essa é a vontade de Deus, mas muitos de nós acreditamos que Deus não tem isso para nós, Deus não tem coisas boas para nós, não é? Mas Deus quer que os seus amigos vejam o quanto você é abençoado, Deus quer que os seus parentes vejam o tanto que você é abençoado, está entendendo? Para que eles também clamem a Deus. Lá em Jeremias 33:9, olha o que diz que as pessoas vão tremer por causa da bênção de Deus na sua vida. Olha o que diz, Jeremias 33:9, Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, eles vão se espantar e tremer, por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu te dou. Olha o que está dizendo, as pessoas vão ficar de queixo caído com tanta bênção que você vai receber. Elas vão tremer, estremecer de ver todo o bem que Deus está planejando a nosso respeito. É o que está escrito. Quantos creem na palavra de Deus?
Não sou eu que estou dizendo, eu só estou lendo a Bíblia com você aqui. Está me entendendo? Você tem apenas de crer. Quando você crê, o seu coração segue junto. E amanhã você já acorda diferente. O sol vai estar mais brilhante, as folhas mais verdes, o céu mais azul, até o ar vai estar mais fresco, e você fala, eu amo essa vida, meu Deus do céu. Eu sou feliz, o Senhor me abençoou demais. Quanto mais feliz você é, mais favor você tem de Deus. Eu sei que tem gente que quer ter favor de Deus ficando triste. Aí ele se deprime. E ele fica lambendo ferida. Ele acredita que isso atrai a atenção do céu. Entende? Isso não atrai a atenção de Deus. O que atrai a atenção de Deus é quando você crê e se alegra. Quando você acorda de manhã e você diz, ainda que a figueira não floresce, ainda que não tem leite na geladeira, ainda que não tem dinheiro na conta, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Aí, presta atenção, isso é como se forçasse a porta a abrir. Naquela hora, favor é liberado sobre você. Está entendendo? Mas muitos de nós acreditamos que deprimir é que é o certo. Ele se deprime, ele fica, oh Deus, por quê? Por quê? O pastor Luiz tem tanto, eu não tenho, porque ele tomou de mim. Entendeu? Sempre queremos achar alguém e nós somos vítima. O meu patrão me explora, o governo é corrupto, todo mundo toma o que eu tenho, nem meu pai me deixou herança, oh Deus, o que será de mim? E ele pensa que isso vai comover o céu. O que comove o céu, entende? É quando você é feliz. Eu me lembro, quando eu era criança, minha vizinha, ela era bem mais velha do que eu, talvez uns 8, 10 anos mais velha do que eu. E eu me lembro do pai dela contar uma coisa que eu nunca esqueci. Então eu fui criado num bairro muito pobre a minha adolescência, infância toda, mas muito mesmo, daqueles assim, de ter dia de comer só arroz, outro dia só abóbora, desse tipo. E a vizinhança era assim também. Mas os nossos vizinhos eram crentes. Eles eram crentes. Depois eu me converti nessa mesma igreja, cristã evangélica. Eles eram crentes. E esse vizinho nosso, um dia estava contando para a gente, dessa filha que ele tinha, que era a segunda filha, um dia acordou de manhã e ela falou, hoje é meu aniversário, papai. E aí ele disse que deu um nó na garganta, ele e a mulher, porque eles não tinham condição de comprar nada. Eles não tinham condição de nem um bolo. E aí ele conta que ele falou, minha filha, a gente não tem condição de fazer uma festa nem nada. Ela falava para ele, mas eu estou tão feliz, vamos na padaria comprar um pão. A gente compra um pão e coloca uma velhinha em cima. Isso é criança. Nunca esqueci disso. E ele conta que foi na padaria, comprou um pão francês. Naquela época o pão francês não era pequenininho como hoje. Antigamente o pão era grande assim, não sei se tem alguém dessa época. Bons tempos aquele que você podia comer um pão em paz. Olha para cá. E aí, ele foi na padaria, comprou o pão, e lá na padaria mesmo, ele pediu uma velhinha e cantou parabéns com a velhinha no pão. E todo mundo na padaria parou, para ver a alegria dela. E ela batia palma, os pezinhos, e dizia, hoje é meu aniversário. Para ela, era indiferente o tipo de bolo ou o tipo de festa. Ela estava feliz. E ele falou assim, olha, essa menina, depois disso, não teve nada que eu negasse para ela. O que ela pedia, eu me matava de trabalhar, mas eu comprava para ela, porque ela me conquistou sendo feliz no dia que ninguém seria. Quero contar para você, isso atrai o favor de Deus. Você ficar choramingando, entendeu? Mostrando tanto que você sofre, não vai trazer favor do céu. Mas traz favor do céu quando você fala, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu sei de uma coisa, Ele me ama. Eu sei de uma coisa, Ele pensou coisas boas para mim, então eu me alegrarei nesse dia que Ele fez. Porque dias tremendos estão para chegar. Eu sinto, eu tenho expectativa. Quantos creem no que eu estou dizendo? Até agora não comecei a minha pregação, mas eu vou conversar, agora mesmo. Aleluia. Vou começar agora. Então, Pedro falou 4 coisas. Quantas coisas, irmãos?
4, você não ficar ansioso. 4 coisas que vão te ajudar a ver dias felizes. Quantos querem ter dias felizes? Quantos querem amar a vida? É bom amar a vida, filho. É bom acordar de manhã e falar: eu amo essa minha mulher. Eu amo a minha casa. Eu amo morar nessa cidade. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu amo esse cheiro de terra molhada. Entende? Quando você faz isso, tem favor de Deus. Pedro falou 4 coisas. Volta lá, por gentileza. 1 Pedro 3, 10. Olha a primeira coisa que ele fala: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Refreie a língua do mal. Refreie a sua língua do mal. Muito bem, o que significa refrear a língua do mal? Então, para a maioria das pessoas, refrear a língua do mal significa não falar obscenidades, não é verdade? Não falar palavrão. É claro, falar palavrão é muito ruim. Você tem que refrear a sua língua de falar essas coisas. Mas eu creio que Pedro está falando de algo mais profundo aqui. O que Pedro realmente está falando? Ele está dizendo o seguinte: não fale nada que contradiga o que Deus diz. Tudo que você fala que contradiz o que está escrito para Deus é uma fala ruim, é mal. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você fala palavras de incredulidade, dúvida, entendeu? Palavras de morte, para Deus isso é mal. Pastor, palavrão é ruim, mas isso aí não é só Deus que acha, né? Tem muita gente que acha também, e muitas pessoas não falam palavrão, não é nem por causa de Deus, é por causa, né, de quem está do lado. Olha para cá. É claro que você vai limpar a sua boca de palavrões, palavras vulgares, mas mais importante do que isso, é tirar da sua boca palavras de incredulidade. Fale para concordar com o que Deus diz a seu respeito. Se Deus diz que eu sou nova criatura, é isso que eu sou nova criatura. Se Deus diz que eu sou filho, é isso que eu sou filho, porque Ele disse que eu sou. Se Ele disse que eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual, eu não vou andar por aí dizendo que eu sou amaldiçoado, não vou andar por aí dizendo que eu precisava muito de ter uma bênção, não, eu vou dizer, eu já sou abençoado, porque é isso que a palavra de Deus diz. Todas as vezes que você resolve discordar da palavra de Deus, você então tem um problema. A sua vida não é mais feliz. Entendeu? Por que tem irmão que não ama a vida? Porque a sua fala é ruim. Estou contando. Por que não ama a vida? Pedro diz. Porque não está colocando freios. Está falando o que não é apropriado falar a respeito de si mesmo, a respeito da promessa de Deus, a respeito do casamento, dos filhos, da sua prosperidade e de tudo mais. A Bíblia fala, lá em Números capítulo 13, se você quiser abrir sua Bíblia, Números 13, no verso 32 e 33, a Bíblia diz que os espias, você se lembra deles, eles foram enviados para espiar a terra prometida. O que Deus falou a respeito da terra prometida, irmãos? Lembra? É uma terra que mana leite e mel. Não é uma terra que tem leite e mel, não. Ela mana, flui, entendeu? É um fluir, é como uma fonte. O Senhor disse, é uma terra maravilhosa. Mas eles foram lá para olhar, e eles voltaram concordando com Deus? Não. Olha o que eles disseram. Infamaram a terra. O que é infamar? Falar mal. Falou mal da terra. Agora, não é a terra em si, é porque era a promessa de Deus. Tem gente que fala mal da promessa de Deus, sim ou não? Tem gente que fala mal da igreja. Como é que ele quer ser feliz falando mal da promessa de Deus? Deus diz que aqui é a casa dele, e você fala que isso aqui não vale nada. Você está infamando o que Deus diz que é bom. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você está infamando. Deus te deu algo, Deus te deu uma esposa, você infama. Deus te deu filhos, você infama. Deus te dá um emprego, você infama. Então você está sempre desprezando o que Deus dá. Quando você faz isso, você não experimenta dias felizes. Você não vê o bem vindo na sua vida. É preciso mudar.
Infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Vê que coisa, é uma terra que consome a gente, nós vamos morrer lá. Não é uma terra que está fluindo leite e mel, ela está sugando toda a nossa energia. É essa visão da igreja, está sugando a nossa energia, entendeu? É esse chamado, está sugando a minha energia. Já ouviram essa conversa alguma vez? Isso é inverter o que Deus disse. Deus disse que no nosso meio, rios de água viva estão brotando. Mas quem quer infamar diz: estão sugando. Estou perdendo a minha casa. Estou perdendo isso. Estão infamando. Vê que eles estão invertendo o que Deus disse? Isso é falar mal aos ouvidos de Deus. Você fala bem quando você concorda. Às vezes você não é uma pessoa que sabe falar um português maravilhoso, mas Deus sabe quando você fala bem. Está entendendo o que eu estou dizendo? E o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Lê o próximo. Também vimos ali gigantes. Eles viram gigantes. Filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E essa palavra gigante no original é Refaim. Refaim, paradoxalmente, significa cura no plural. Cura é de onde vem Rafá, Refaim. É a mesma origem, cura no plural. É muito interessante isso. Vou te explicar daqui a pouco por quê. Então nós vimos ali gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e também o éramos aos olhos deles. Gafanhoto a gente pega, põe na frigideira, tosta e come como se fosse camarão. É assim que eles comem lá. Entende? Não éramos nada e eles eram gigantes. Aí a Bíblia fala que por causa disso, o Senhor falou: não vamos entrar. Agora, o que Caleb falou? O que Josué falou? Vai lá para o capítulo 14, verso 9. Números 14, verso 9. Olha o que ele diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Esse é o nome de Deus, Emanuel. Deus é conosco, não os temais. Presta atenção, os outros disseram que a terra devora os seus moradores, né? Caleb falou: nós é que vamos devorar esses gigantes. Mas sabe o que é precioso? Caleb, aos 80 anos de idade, dizia que sentia mais novo do que quando tinha 40. Sabe por quê? Porque os seus inimigos, quando você os devora em fé, eles se tornam energia para você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eles se tornam energia para você. Caleb sabia disso. Por isso, quando ele entrou em Canaã, ele falou: eu quero Hebrom. E a Bíblia fala que Hebrom estava infestada desses gigantes. E ele foi para lá, porque ele sabia que esses gigantes iam ter um efeito na vida dele. É por isso que Paulo diz, Tiago também diz: tende por motivo de toda alegria quando aparecer gigante na sua frente, porque como pão você vai devorá-los, e você vai sair de lá fortalecido. Sabe por quê? Não é porque você é forte, porque o Senhor é com você. Emanuel, Deus conosco, é o nome dele. É isso que é falar corretamente. Então, você quer amar a vida? Quantos querem amar a vida? Você quer ter dias felizes, sim ou não? Primeira coisa que você tem que fazer então: fale corretamente. Vigie os seus lábios. A vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18, verso 10, se não me engano. A vida e a morte estão no poder da língua. E significa que nós precisamos de liberar fé enquanto falamos. Esse foi o tema do nosso jejum. Depois você pode comprar o livro lá atrás e abençoar o pastor, se você quiser. Aleluia. Segunda coisa, vamos ler de novo. Volta lá para 1 Pedro 3,10. Olha o que ele diz. Então, a primeira coisa, se você quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal. 1 Pedro 3,10. Está conseguindo achar? Tem alguém aí atrás? Ok. Então, quem quer amar a vida e ver dias bons, primeira coisa, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Primeira coisa. Segunda coisa, avança, verso 11. Travou. Aparte-se do mal. A segunda coisa é: aparte-se do mal. Presta atenção.
As minhas filhas, desde pequeno, aprenderam um conceito muito importante na minha casa. Elas sabem o seguinte: meu amor é incondicional. Eu as amo independente de qualquer coisa. No dia que elas se comportam bem, eu as amo. Quando se comporta mal, eu continuo amando. Ok? Eu as amo sempre. Mas não significa que eu estou sempre contente com o comportamento delas. Entenderam a diferença? Eu amo, mas eu digo, esse comportamento não combina com você. Você é minha filha. Você está nessa família. Nessa família a gente não age assim. Aqui a gente faz assim. Isso não combina com você. Você é princesa. Princesas não agem assim. Eu sempre lembro a identidade. Entende? A mesma coisa acontece com o Senhor. Deus te ama sempre. No dia que você é bonzinho, Ele te ama. No dia que você acha que não foi bonzinho, Ele continua te amando do mesmo jeito. O amor dEle é inalterado. Então eu sempre gosto de usar uma frase que é muito conhecida, mas eu gosto de dizê-la porque ela é verdadeira. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Já te amo o máximo. Mas também não tem nada que você venha a fazer que o leve a te amar menos. O amor dEle é imutável. Mas, preste atenção, pode ser que eventualmente Deus não esteja contente com algo. Agora, quando Deus não está contente com algo, preste atenção, Ele não fica com raiva, não é de você, entende? É porque Ele sabe que aquilo vai te fazer mal. Quando você sabe que algo pode fazer mal para o seu filho, você passa a odiar aquilo. Você viu seu filho de 3 anos pegando uma caixa de remédio. E ele estava levando a boca. Presta atenção. Você consegue separar as duas coisas. Meu filho é meu filho, essa caixa de remédio é essa caixa de remédio. Eu sou capaz de pegar a caixa e jogar fora e nunca mais deixar entrar na minha casa. Porque ela foi ameaça para o meu filho. Você consegue separar as duas coisas? Eu consigo separar uma criança do câncer que ela carrega. Eu consigo amar a criança e odiar o câncer. Você consegue também? Quantos conseguem? Deus também consegue, filho. Deus não mistura as coisas. Deus ama você, mas Ele sabe muito bem que tem coisas perto de você que são um problema. Ele já percebeu que você está gostando de brincar de bola na rua. É perigoso. Ele já falou, não brinque na rua, mas você está insistindo em brincar na rua. O que ele vai fazer? A bola tornou-se inimiga dele. Porque a bola tornou-se um risco para o filho que ele ama. Então ele vai pegar essa bola, eu tenho dó dessa bola, porque ele vai acabar com essa bola. Mas você vai ser salvo. Ah, não, mas eu gosto tanto da bola. É melhor você se acostumar. Porque se a bola fez mal para você, ela atingiu o coração do pai. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É que muitas pessoas me acusam, não é uma acusação comum, recorrente, e eu tenho que toda vez dizer que não é verdade. As pessoas dizem, essa mensagem da graça é muito superficial. Dizem isso. Mas a prova que não é superficial é que eles não entendem. Primeiro ponto. Segundo, eles dizem, porque isso leva as pessoas ao pecado. Agora veja, contar para você que você é amado te leva a pecar? Vamos ser francos. Aquelas crianças de rua, aqui tem criança de rua. Algumas são perigosas. Elas roubam, podem até cometer crime. Pode ou não pode? Essas crianças fazem isso porque são muito amadas ou porque não são amadas? O seu filho é muito amado. Ele está planejando assaltar um banco? Meu pai me ama muito, eu quero dar uma facada em alguém hoje. É assim que funciona? Meu pai me ama, eu vou pôr fogo na casa do vizinho agora mesmo. Não é assim que funciona. Quanto mais você sabe que é amado, mais você quer agradar aquele que te ama. Uma criança, um filho que sabe que é amado, quer agradar o pai e a mãe. Ele quer, porque ele sabe que é amado. É uma coisa interessante a respeito disso, é a disciplina. Quando uma mãe ou um pai disciplina o filho, ele se afasta ou ele se aproxima do pai? Quem tem filho aqui sabe o que eu estou dizendo. Quando uma mãe disciplina o filho gruda mais na perna dela ainda. Aí não larga. Entendeu? Você acabou de dar palmada nele, ele agarra em você. Por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Porque ele sabe que você fez porque o ama. Se ele achasse que fosse um abuso, uma agressão, ele corria de você, ele tinha medo. Mas ele não tem medo de você, ele não está correndo de você, ele está correndo para você. Sabe por quê? Porque ele enxergou
que aquela sua disciplina é amor para ele. Aí ele vai mais, quer ficar mais perto, e depois ele vai vir mimar você, porque ele quer te agradar. É assim que filhos que se sentem amados fazem. Mas filhos que não se sentem amados estão o tempo inteiro chutando balde, porque não vale a pena. Já tentei conquistar o amor de Deus de todo jeito, não consigo, ele está sempre nervoso comigo. Muitos novos convertidos se afastam da igreja, porque são honestos, porque descobrem, não consigo agradar a Deus. É que nós temos de contar para eles que não precisa de conquistar o amor de Deus. Deus já está conquistado. Você não precisa de investir tempo e energia para conquistá-lo. Mas se você é amado, você vai querer agradá-lo. Esse é o sinal de quem se sente amado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas lá em Romanos 6,14, Paulo diz algo muito importante. Projeta, por favor, Romanos 6,14. Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não terá domínio sobre vós? Porque tem um código severo na igreja? Porque tem um discipulado terrível? Não, sabe por quê? Porque não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe quem é que vence o pecado, filho? É aquele que sabe que é amado. O que está faltando então nos nossos púlpitos, todo domingo? Contar para as pessoas o quanto elas são amadas. Está me entendendo? Contar para elas. Esse é o remédio que eu chamo de panaceia, serve para tudo. Porque as pessoas às vezes vêm para o culto, tem pastor que me pergunta isso: pastor Luiz, como é que a gente pode atender todas as necessidades das pessoas no culto? São milhares de pessoas com necessidades distintas, uns estão com problema financeiro, outros no casamento, outros com enfermidade, outros estão com depressão, tristeza, há inúmeros problemas. O que eu prego? O que eu prego? Então tem uma pregação que serve para todos, sabe qual é? O Evangelho. O Evangelho é para todos, não importa o seu problema, ele é a solução. Está entendendo? Todo domingo, fale do amor de Deus, fale do perdão da cruz, fale que o seu pecado está perdoado. Todo domingo você tem que ser lembrado disso. Quanto mais você é lembrado, mais você vence o pecado. Quantos estão comigo nessa noite? Aparte-se do mal. Aparte-se do mal por quê? Porque quando você faz coisas ruins, isso faz com que você ame menos a vida. Porque pecados têm consequências, sabia disso? A graça não elimina a consequência, não é? Então, eu não me lembro exatamente como foi a história, mas eu me lembro uma situação muito engraçada com a minha filha mais velha, que ela estava brincando, e ela levou um choque, e ela virou, e ficou brava comigo, como se eu tivesse produzido o choque dela. Eu falei: não, você que pôs o dedo aí, põe de novo para você ver. Então presta atenção, você não pode enfiar o dedo na tomada e esperar não ter choque. Você não pode colocar a mão no fogo e esperar não se queimar. Você não pode pular daqui e esperar não se machucar. A vida tem consequências, sabe? Isso é chamado de terceira lei de Newton. Para cada ação tem uma reação em direção oposta com a mesma força e energia. Então, não brinque com as leis de Newton, porque elas são imutáveis. Está entendendo? Se põe a mão no fogo, vai queimar. Isso foi castigo de Deus? Foi juízo do céu? Não. Então, você pegou uma doença, venérea, sexualmente transmissível. Não é juízo de Deus. Isso é só a consequência natural do ato que você fez. As coisas têm consequências. Entende? Mas mesmo quando tem consequência, eu quero contar uma coisa para você. Seu pai é tão bom que ele fala assim para você: vem para cá que eu vou limpar sua bagunça. Você fez bagunça? Papai vai limpar para você. Porque tem bagunça que ninguém dá conta de arrumar, só Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Só Deus. Esses dias eu liberei uma palavra profética lá em Goiânia, e eu nem sabia que estava liberando a palavra profética, porque de repente, no meio da pregação, eu comecei a falar um exemplo de uma mãe solteira. E eu comecei a falar da mãe solteira, e eu peguei e falei, você está achando que o seu filho foi castigo do céu? Não foi. E a prova, eu falei para ele, essa pessoa, que Deus vai fazer do seu filho um profeta na geração dele. E desde pequeno ele vai ser cheio do Espírito. E ele vai ser bênção na sua vida e não maldição. Passou alguns meses, essa irmã me procurou, que essa pequena palavra que eu dei, que não tinha nada a ver com a pregação, mudou a vida dela completamente. E ela estava lá com o filhinho dela, devia ter uns 4 anos de idade,
que já ouve a minha pregação e gosta de me ouvir. Vê se não é de Deus, só pode ser do Espírito. Só pode ser uma criança de 4 anos que fala que quer ouvir o pastor Aloísio. Veja se eu não tenho que chorar muito na minha casa e dizer que eu amo a vida. E entra no carro, e ela disse que quando ele entra no carro, ele fala, tem que ligar no pastor Aloísio. Então ela tem que andar com um CD ou sei lá o que no carro, porque ele quer ouvir, porque ele diz que eu sou muito engraçado. Não é uma maravilha? Diz que eu não sei que hora que eu sou engraçado, mas eu fico feliz dele achar. Porque essa semana eu fiz entrevista com um irmão que é especialista, né, nessas coisas de coach, e eu perguntei para ele qual que é a melhor recomendação que ele daria para os pastores, e ele falou, comunicação, ele falou, é a chave para os pastores. E eu falei, como é que o pastor pode saber que ele é um bom comunicador? E ele falou, se as crianças entendem o que ele fala. Eu falei, aleluia, aleluia, estou bem, as crianças estão dizendo até que gostam de mim, não é? Então preste atenção, se você fez a bagunça, derramou o leite, talhou o leite, quebrou o copo, papai vai arrumar para você. Ele não vai te largar. Eu sei que o normal é, você fez a bagunça, você arruma, não é assim? Na sua casa essa é a regra, você fez a bagunça, você limpa. Na minha casa também era essa a regra. Na casa de Deus, Deus fala, você fez a bagunça, vem cá, eu vou limpar junto com você, enquanto isso eu vou te ensinar algumas coisas, mas eu vou transformar tudo em bênção na sua vida. Você quer que Deus transforma tudo em bênção? Quer que tudo coopera para o bem? E quando você mesmo é que meteu a cabeça na parede, Deus transforma para o seu bem. Quantos dizem amém? Oh Senhor Jesus. Terceira coisa, qual que é a terceira coisa que Pedro diz que nós temos que fazer? Volta lá, 1 Pedro 3,11. Aleluia. Não, 1 Pedro 3,11. Isso, verso 11. Aparte-se do mal, agora e faça o bem. Qual que é a terceira coisa? Busque a paz. Busque a paz. Muito bem, se você quer amar a vida, filhos, tem que estar em paz. Quem não tem paz, a vida dele é o inferno. Quem não tem paz, não dorme. E se dorme, não dorme bem. E quando dorme, às vezes é às custas do remédio, porque não tem paz. Ok? Então, a coisa mais importante na vida é paz. Agora, preste atenção. Quando nós falamos de paz, é preciso distinguir 2 tipos, ou 2 aspectos da paz, que o Novo Testamento fala. Ok? Tem um que você já tem, e uma que você precisa de alcançar. Qual que é a diferença entre as duas? Tem uma paz que você já tem. Que paz que é essa? É a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos o quê? Paz para com Deus. Paz com Deus significa, Deus não é meu inimigo. Deus não está do lado do adversário, Deus está do meu lado. Qual que é o problema de muitos crentes? No dia da tribulação, ele pensa que é Deus vindo contra ele. E aí, o que ele pode fazer da vida? Quando Deus vem contra você, você está perdido, meu filho. Mas o Senhor diz o que lá em Romanos 8? Se Deus é por nós, quem importa quem está no outro time? Se Deus está no meu time, quem importa o outro? Presta atenção, no dia da luta, tenha certeza que você crê que Deus está no seu time, que Deus está do seu lado. Tenha certeza que a sua fé está embasada corretamente, e você não está achando que o Deus é que é o seu problema. Deus não é o seu problema, Ele é a sua solução. Mas isso só pensa quem tem paz com Deus. Como é que você pode ter paz com Deus? Se você tiver certeza que os seus pecados estão perdoados. Você crê que você está perdoado? Pastor, eu estou perdoado, mas eu já pequei esse pecado tantas vezes que eu estou pensando que Deus perdeu a paciência. Ele disse que nunca vai ficar irado com você. A gente não leu aqui hoje? Então, a vontade de Deus é que você tenha paz com Ele. Paz. Paz também traz favor. Quando você é feliz e tem paz, favor do céu vem sobre você. Então, a paz com Deus, você já tem, você não tem que conquistar. Agora, tem um outro tipo de paz, que o Novo Testamento chama de descanso. Esse, você tem que conquistar. E a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 4, que eu tenho até que me esforçar, para descansar, para entrar no descanso. Porque o descanso é a herança do crente do Novo Testamento. A Canaã do Novo Testamento chama-se descanso.
descanso. Isso também é paz, mas é um outro aspecto da paz. É a paz alcançada, não é a paz recebida. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, a paz com Deus, você já recebeu. O descanso, você precisa de alcançar. É essa paz aqui. Busque a paz que Pedro está falando. Busque entrar no descanso. Não aceite o seu coração ficar ansioso. Mas pastor, eu sinto assim mesmo, eu nem queria sentir, mas eu sinto. Descanse, há um Deus que trabalha por você. É uma coisa interessante no Salmo 23, vou ler para você, você sabe de cor, né? O texto diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí, o que ele diz logo em seguida? Ele me faz, o quê? Repousar em pastos verdejantes. E depois ele faz o quê? Me guia para junto de águas de descanso. Descanso 2 vezes. Você percebe? Ele me faz repousar nos pastos e me faz beber de águas de descanso. O que significa isso, filho? Você só experimenta a provisão completa do pastor se você descansar no pasto e beber das águas de descanso. Só há provisão no descanso. Está me ouvindo? Não há provisão fora do descanso. Não há provisão quando a sua alma está tumultuada. Pedro está dizendo o seguinte: você não vai amar a vida se você fica o tempo inteiro com a sua alma em ebulição, angustiado, preocupado. É preciso descansar. Eu louvo a Deus porque nessa pesquisa feita pela Folha de São Paulo, eles concluíram que os crentes são os religiosos mais tranquilos, que estão mais despreocupados com relação à pandemia. Eu sei por quê. Porque nós já temos certeza da nossa entrada no céu. Quem tem certeza que está com o Senhor, não teme mais coisa alguma. Agora, quem não tem essa certeza, não tem paz com Deus, está trancado nas suas casas em pânico, com fobia. Você não precisa mais. Aleluia. Mas ainda tem crente que está em pânico, preocupado com emprego, com desemprego. Ele crê que está no céu, mas ele tem medo agora porque ele não vai ter o plano de saúde. Ele tem medo porque ele não vai ter o emprego, e tem a conta a pagar, e tem o financiamento da casa, e tem o plano de saúde, e tem tanta coisa. E ele começa então a ficar angustiado e preocupado e angustiado. Essa vida, vale a pena ser amada? Essa vida eu sei para você? Não, Pedro falou: você quer amar a vida, filho? Busque a paz, empenhe-se, faça disso um propósito. Não aceite viver mais angustiado, viva no descanso. Olha a proteção do Salmo 91. Como é que começa o Salmo 91? Lembra? O que habita no esconderijo do Altíssimo faz o quê? Faz o quê? Ele faz o quê? Descansa na sombra. Tudo que o pessoal fala mal, né? Sombra e água fresca. O Senhor está dizendo: quando você descansa na minha sombra, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Quando você descansa na minha sombra, praga nenhuma vai chegar na sua casa. Quando você descansa na minha sombra, você não vai se assustar do terror noturno, nem da peste que voa de dia, nem da mortandade que assola o meu dia. O Senhor disse: mas qual que é a condição para todas essas bênçãos acontecerem na sua vida? Descansa. Descansa na sombra. Senta na sombra. Creia na promessa. Essa é a vontade de Deus. Esse é o testemunho que o mundo precisa de ver. É isso que as pessoas ficam intrigadas. Está tudo difícil, está difícil de ter vacina, está difícil de tudo, e vocês estão aqui brincando, rindo e brigando para fazer culto. O que é isso que tem com vocês? Isso é a coisa que deixa eles sem entender. Você é um enigma para eles. O que tem nesse culto? Vocês não podem ficar sem esse culto? Que tem que ir no culto? Que história é essa de culto? Querendo ou não, eles estão encucados com você. Você virou um enigma. Eles têm que decifrar você, mas não conseguem, porque você é espiritual. E o homem espiritual é como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Não dá para fazer a equação do vento para te explicar, porque o Espírito é que move na sua vida. Quando dizem amém? Aleluia. Como eu amo o Senhor. Vamos ler só mais um versículo. Isaías 30, verso 15, que é um trecho muito conhecido da palavra. Não poderia deixar de ler com você. Diz assim, Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa
força. Onde é que está a sua força? Em sair preocupado? Não. A sua força está no sossego. No sossego. Descanso, tranquilidade. Por isso que Pedro diz, busque a paz. E a quarta coisa que ele diz, vamos voltar lá em 1 Pedro de novo, quarta e última coisa, 1 Pedro 3, verso 11 e 12, olha o que diz, porque os olhos do Senhor estão sobre quem que estão os olhos do Senhor? Quem é justo aqui? Por que você é justo? Porque você pratica a justiça? Porque você ganhou o dom da justiça. Cristo é a sua justiça. E agora, os olhos do Senhor estão aonde? Em cima de você. O Senhor está de olho em você. Você é a menina dos olhos dele. Ninguém vai tocar em você impunemente. Descansa, sossega. Apenas veja o que vai acontecer. Os olhos do Senhor estão sobre o justo. Sobre o justo. Ele é a nossa justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E nele fomos feitos justiça. Mas Romanos 5,17, vamos ler Romanos 5,17, é que esse versículo tem que ser lido muitas vezes, saber de cor, né? Romanos 5,17 diz, porque se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. E o que mais, meus irmãos? Farão o quê? Quantos podem reinar em vida? Por que você pode reinar em vida? Porque você recebeu graça abundante. E você recebeu o que mais? O dom. Dom. Você entende o que é dom? Né? Dom presente. Você tem dom de línguas, dom de profecia. Então, você recebeu um dom. Todo crente recebe esse dom, chama dom da justiça. Deus te vê como sendo justo. Não é faz de conta, está me ouvindo? Eu sei que eu não sou, mas Deus vê. Não é isso, Deus não é Deus de faz de conta. Você é justo, porque você nasceu de novo, e porque o seu passado foi apagado. Você não tem passado. Quem não tem passado, não tem vida pregressa. Quem não tem passado, ele não é nada. Ninguém pode acusá-lo de coisa alguma, ele não tem passado. Acabou de nascer agora, não tem passado, é inocente. Para Deus você é assim, porque o sangue de Jesus apagou tudo. E aquilo que o sangue de Jesus apaga, os olhos de Deus não podem ver. Está me ouvindo? Por isso hoje você foi justificado. Essa é a mensagem que temos que continuamente nos lembrar e pregar. Quando você ouve, mesmo sabendo, porque eu não falei nenhuma novidade aqui hoje. Talvez um versículozinho ou outro eu li que você talvez não conhecia, mas eu não falei nenhum conceito novo. Não falei nada diferente do que você já sabe. E no entanto, quando você ouve, você se sente nutrido, alimentado, fortalecido. É verdade ou não é? Por quê? Porque é o Evangelho. Não tenha constrangimento de falar para as pessoas, de falar na sua célula, de falar uns aos outros, até de falar para si mesmo, se for necessário. Lembrar a si mesmo, porque nisso está a nossa força. Tudo procede. O Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para tirar a opressão do diabo, para tirar todo tipo de encosto do inferno, claro, para tirar a doença, para tirar a praga, para tirar o pecado, tudo isso. Quem é liberto dessas coisas já tem uma vida muito boa, porque não dá para amar a vida oprimido por demônios, não dá para amar a vida cheio de pragas na vida dele e maldições na casa dele, não dá para amar a vida assim. Quando ele vem para a casa de Deus e isso é removido, a vida dele já melhora demais. Mas preste atenção, Deus ainda tem um segundo toque para todos nós. Está me entendendo? Para que você possa de fato amar a sua vida. É essa a vontade de Deus, esse é o testemunho que Ele quer que os seus amigos, seus parentes vejam. Você é alguém que ama a vida, essa é a verdadeira santidade. Eu amo meu Deus, eu amo estar vivo. Se eu partir, eu amo estar com Ele também. Estando aqui ou estando lá, eu amo a presença dEle. Eu amo a história da redenção, eu amo esse Evangelho, eu amo a vida da igreja. Meu Deus, como eu amo ouvir a palavra, só de ouvir a palavra, eu sou tão nutrido e alimentado. Meu Deus, essa é a vida que o Senhor tem para mim. Se você quer amar a vida e ver dias felizes, faz essas 4 coisinhas, só lembra delas. São coisas que já estão feitas, só tem que se apropriar delas. Quantos dizem amém?
Fique em pé onde você está. Aleluia. Desculpa passar da hora, não sei se os irmãos têm que viajar, parece que muitos tiveram que sair. Estende a sua mão para o céu. Pai, eu oro nessa hora pelos teus filhos. Ó Deus, porque essa é a promessa do Senhor. Cada um deles vai amar a vida. Cada um deles vai ter e experimentar dias felizes. Porque eles creem e sabem que são amados. Pai, hoje, abre os olhos do coração, os olhos do entendimento. Ó Deus, para que eles possam compreender junto com todos os santos qual a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus que excede todo o entendimento. E eles assim sejam tomados de toda a plenitude do Senhor. Espírito Santo, move agora, abrindo os olhos, abrindo o entendimento. Ó Deus, que aquele que tem andado sem descanso, receba descanso nessa hora. Ó Deus, que aquele que não tem amado a vida, porque tem sofrido, ó Deus, com dores e enfermidades nessa hora, seja curado em nome de Jesus. Recebe, a vontade de Deus é que a sua vida seja plena e abundante. A vontade de Deus é que você experimente dias felizes. Pai, eu oro nessa hora, em nome de Jesus. Toda seta que prende na mente seja agora cancelada pelo escudo da fé. Em nome de Jesus, todo espírito de condenação e de acusação, nós fazemos calar nessa hora. Pai Santo, e que o fogo do teu Espírito vai agora, ó Deus, incendiando o coração dos teus filhos. Não vão embora como chegaram, vão embora diferente. Não vão sair como entraram, vão sair diferentes, porque receberam da água da tua palavra. Ó Deus, essa água está limpando agora a vida deles, está limpando agora a mente deles, está limpando agora o coração deles, ó Deus. E não vão sair então como entraram, porque vão sair mais leves. Todo jugo é quebrado, todo jugo de condenação, todo jugo da lei é desfeito e é quebrado. Ó Pai, nós ministramos nessa hora corações, ó Deus, que estão sedentos e famintos, mas estão ao mesmo tempo saciados, ó Deus, do rio da vida que flui do interior. Vem, ó Espírito de Deus, nós te invocamos nessa hora, segundo o teu poder e segundo o manifestar da tua abundante graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Eu sei que nós não podemos pegar uns nos outros para orar, eu quero respeitar as regras, mas você pode estender a mão para o irmão que está perto de você. Estende a mão para ele. Eu quero que você ore abençoando a vida dele agora. Se ele vai viajar, agora ora liberando proteção, que ele vai chegar em paz na sua casa. Ele chegou aqui em paz, vai voltar em paz. Vai orando, vai orando. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, segurança para o perdido. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Erga suas mãos e declare isso, grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Erga sua voz, se você crê nisso, diga isso. Grandes coisas. Profetiza. Profetiza agora sobre a sua casa. Profetiza agora sobre a sua célula. Que lugar é esse onde grandes coisas vão acontecer? Profetiza agora. Grandes coisas. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Se você quer declarar isso. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Nós cremos. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Então, algo novo e sem precedentes o Senhor está realizando. Eu gostaria que antes de encerrarmos, você se assentasse só por mais um momento. Eu quero te mostrar grandes coisas que o Senhor já tem feito nesse lugar. A equipe pode ficar aí, nós vamos passar um vídeo, está pronto aí? No sistema multimídia, ok? Divino e toda a equipe. Pode ficar sentado mesmo. Nós entramos agora no 17º ano. É possível apagar as luzes aqui? Vamos aguardar um momentinho, porque aí vai ficar melhor. Obrigado à visualização. Muito obrigado, equipe aí. Vamos ver aqui uma breve retrospectiva. O salão principal, com aparelhos de ar-condicionado. E aqui você tem a nave principal. Esse é o prédio da videira que você não conheceu. E o andar superior. Nosso antigo estacionamento é agora o novo local de reuniões da videira. Estou quase aqui para a construção do novo prédio da videira. O Senhor nos abençoou que essa